Fala, nação moveleira, estamos aqui para um vídeo super bacana para vocês. Vou apresentar hoje aqui, ó, essa belezinha, coleiro da coladeira T300, T400, tá? Antes da gente começar aqui para explicação, quero pedir para você curtir esse vídeo aqui, deixar seu comentário, compartilha e manda também para quem seja pertinente, tá? Porque hoje vocês vão aprender tudo sobre esse coleiro aqui, todas as peças, todas as regulagens. Você vai dominar a regulagem desse coleiro, beleza? Então vamos aqui para a explicação do coleiro. Imagino que muitos de vocês já conheçam, mas vou explicar aqui em detalhes. O coleiro, ele é o reservatório de cola da máquina. A cola vai ser colocada aqui dentro do coleiro, onde ele vai estar trabalhando numa temperatura de 180 graus, mais ou menos. Tudo vai depender da cola que você está utilizando, beleza? Mas a média é essa daí, 180 graus. A cola vai derreter e vai subir por esse rolo, tá? Esse rolo vai aplicar a cola na madeira. A madeira vai vir, vai encostar nessa peça aqui que é o copiador. Esse copiador vai posicionar a madeira na posição correta para a madeira passar aqui e pegar somente a cola. A madeira não pode encostar nesse cartilhado aqui que é do eixo, tá? Senão vai ficar essa marca no acabamento da sua fita de borda. Já viu aqueles pontilhados que ficam no acabamento? Bem provavelmente é a expressão desse recartilhado do rolo, beleza? Então basicamente essa é a funcionalidade do coleiro, aplicar a cola na madeira para fazer a colagem da fita de borda, fechou? Vou mostrar aqui por partes, cada peça do coleiro, para vocês conhecerem em mais detalhes. Essa é a caixa de cola, tá? Toda desmontada aqui, onde vai ser o reservatório. Aqui essa caixa de cola ela tá teflonada, que é um processo que a gente faz aqui, super bacana. Beleza? Essa peça aqui é o eixo do coleiro, que ele vai estar girando lá com a cola subindo, certo? Eixo do coleiro, caixa de rolamento, a engrenagem que fica na parte de baixo da máquina ali, onde que vai o conjunto de engrenagem para fazer o giro do eixo, beleza? Esse é o copiador, ele que faz o distanciamento da madeira com o eixo do coleiro. Ele precisa estar numa posição bem centralizada ali, bem alinhada, né? Para que ele não fique jogando a peça muito distante do coleiro, do eixo, e também não deixe a madeira encostar no eixo do coleiro, beleza? Vou mostrar aqui para vocês as regulagens, mostrei as peças principais aqui para vocês. Conforme a gente for se aprofundando aqui, eu vou mostrando mais detalhes em relação às peças, tá? Vamos começar aqui pelo copiador do coleiro, que ele tem uma função primordial aí para o acabamento ficar bem legal, tá? Aqui a gente tem esse parafuso que trava o copiador, e na parte de trás dele, na parte de trás aqui, tem um parafuso que eu consigo regular o avanço para frente e para trás, certo? Aqui, ó, a peça ela vai ficar nessa posição e eu consigo fazer essa regulagem aqui assim, ó, para mim poder fazer o ajuste da distância da madeira para o eixo do coleiro. Posicionando isso corretamente, eu travo e ela fica fixada aqui, tá? O ponto ideal dessa peça, a madeira tem que passar e pegar só a cola, tá? Então geralmente como que a gente faz essa regulagem? A gente faz o ajuste, aperta, passa a madeira, arranca a fita de borda e a gente vê como que está sendo a expressão do rolo na madeira, tá? Não pode estar marcando esse pontilhado na madeira. Se estiver marcando, é preciso distanciar a madeira do eixo. Então eu jogo essa peça, eu avanço ela um pouquinho, o que vai me trazer um distanciamento da madeira do próprio eixo ali. Beleza? Não pode ficar muito distante também, porque senão você vai ver que a camada de cola vai ficar muito grossa ou ele nem vai encostar na cola, tá? Então você tem que encontrar esse equilíbrio. Sempre lembrar de prender aqui o trava para que ele não fique variando ali o posicionamento. Vamos aqui agora para a regulagem de cola. A regulagem de cola do coleiro, ele fica localizado nesse carinha aqui, ó.
Aqui a gente tem um eixo. A gente tem um eixo aqui que serve de base para esses dois parafusos. Esses dois parafusos estão presos nessa peça, tá? Que aí vai funcionar da seguinte forma, pessoal. Se eu fizer esse movimento aqui com a peça, eu vou estar diminuindo a cola. Se eu fizer esse movimento, eu vou estar aumentando a quantidade de cola aqui no coleiro. Fechou? E aí, para mim fazer essa regulagem, é o seguinte, que essa peça está presa, se eu solto esse parafuso e aperto esse de trás, eu vou estar diminuindo a quantidade de cola. E se eu fizer o ao contrário, se eu apertar esse e soltar esse, eu vou estar aumentando a quantidade de cola a ser aplicada aqui no eixo do coleiro. Bem simples, tá? Sempre trava aqui, ó, para ele não ficar oscilando a quantidade de cola, beleza? Uma dica que eu dou para vocês não esquecerem esse detalhe: guarda um lado só. Se você soltar esse parafuso e apertar esse daqui, significa que você vai diminuir a quantidade de cola. Automaticamente, ou ao contrário, aumenta a quantidade de cola. Essa é uma dica que até eu mesmo me confundia antigamente. Quando eu pensava nos dois lados, eu me confundia, qual que aumentava, qual que diminuía. A partir do momento que eu sempre fixei em qual que diminui a quantidade, eu automaticamente já saberia o outro lado, né? Aqui a gente tem essa tampa, vem essa tampa de proteção. Essa tampa ela tem que ser toda vedada, tá? E aqui tem essa camada, que é uma peça para diminuir a temperatura. A fita de borda ela vai vir aqui em cima, e para ela não derreter, essa peça aqui é muito importante, beleza? Que é uma chapa isolante. Tem a tampa do coleiro, que ela fica aqui para vedar toda a entrada da caixa de cola e também manter a temperatura ali para que a cola mantenha derretida ali no ponto de trabalho correto. Esse coleiro aqui, ele serve para todas as coladeiras T300, T400, desde os modelos que tem troca rápida de coleiro, tá? As versões do ano de 2010, 2011 mais ou menos, ela não tem esse eixo aqui. É uma bucha diferente, tá? Então talvez se sua máquina for um pouquinho mais antiga, talvez você perceba essa diferença. Nas máquinas 2012, 2013 e diante ali, praticamente já tem essa peça aqui para poder fazer o encaixe lá através do parafuso. Então a gente tem esse parafuso para fazer a fixação desses coleiros mais atuais aí, dos modelos das máquinas 2013 para frente aí, tá? Beleza? Vou mostrar aqui uma outra peça muito importante, que é para fazer o alinhamento do esquadro do coleiro, tá? Porque o coleiro ele precisa estar justamente bem alinhado. Se ele estiver fora do esquadro, fora do alinhamento, você vai passar madeira, vai faltar a cola em cima. Se ele estiver muito para cima, você vai passar madeira, vai faltar cola embaixo. Então é muito importante que o coleiro esteja alinhado perfeitamente. E a gente tem uma peça justamente para fazer esse alinhamento, tá? Essa peça fica justamente aqui, ó, no eixo de trava do coleiro, né? Onde a gente vai posicionar o coleiro na máquina. A gente vai travar através dessa peça. O parafuso ele entra aqui no meio, ó, e a gente vai fazer o travamento da máquina, certo? Aqui, ó, por baixo dessa peça a gente tem essa roldana. Como vocês podem ver aqui, ó, na parte de trás ela tem esse parafuso Allen, onde eu solto esse parafuso e eu vou livrar essa roldana aqui para fazer o ajuste. Eu movimentando essa roldana aqui, eu vou ter o controle de ajuste, certo? Se eu rodar no sentido horário, tá? Eu estou na parte de trás do coleiro aqui, certo? Se eu rodar no sentido horário, eu vou estar subindo a traseira do coleiro, tá? Vou estar fazendo esse movimento aqui, ó, certo? Se eu rodar no sentido anti-horário, eu vou estar descendo a parte traseira do coleiro e eu preciso achar esse centro para que ele fique totalmente alinhado. E como que a gente faz essa regulagem? Você utilizando a máquina, você vai fazer o engrosso
duas chapas de 18, duas de 15, tá? Quanto o engrosso maior vai ser melhor. Vamos falar aí duas de 15, vai dar 30, ou duas de 18 vai dar 36. Você vai fazer o seguinte, você vai passar esse engrosso e você vai tirar a fita e você vai ver como foi a distribuição de cola durante o processo da colagem, tá? A gente precisa analisar o topo da madeira como um todo. Se faltou cola na parte de cima, significa que eu preciso subir a traseira do coleiro para conseguir fazer esse alinhamento. Eu subo um pouco ali, travo, passo a madeira de novo, tiro a fita e verifico a quantidade de cola e como que está essa aplicação no contexto da madeira, tá? Se tiver faltando cola embaixo, você vai descer o coleiro, entendeu? Vocês precisam achar esse nível. Uma coisa importante também, que vocês precisam prestar atenção, é que se vocês subir muito a traseira do coleiro, pode ser que a madeira comece a pressionar aqui no eixo. E aí talvez falte cola também, porque a cola vai espremer com a pressão aqui e vai vazar para a extremidade da madeira. Só que se isso acontecer, você vai ver as marcas de expressão do rolo na madeira, certo? Então você precisa fazer esses ajustes para centralizar o coleiro e manter ali um alinhamento de cola de cima e embaixo nesse engrosso. Se o engrosso aí de 30, de 36 ficar com uma aplicação de cola uniforme em toda a madeira, perfeito, você vai trabalhar tranquilo aí com peças de 15, 18, bem tranquilo, tá? Até com peças maiores ali, você trabalhar 40, 50, vai dar boa, vai estar bem alinhado, certo? Os coleiros contam com um conjunto de resistência. Isso é umas peças que talvez vocês trocam bastante, né, por manuseio, né? Muita gente fica trocando coleiro, às vezes o pessoal não usa uma luva, o coleiro está quente, deixa cair, arrebenta um cabo, queima a resistência. Então eu sei que isso aí é uma prática comum de ter que substituir essas peças e muitos de vocês não sabem substituir, acaba mandando pra gente, chama um técnico. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, tá? Esse aqui é o conjunto de resistência, são 4 resistências no coleiro da T400 e são 3 resistências no coleiro da T300, tá? Nas máquinas com coleiro menor, porque as coladeiras T300 mais novas, ela também já sai com o coleiro com 4 resistências, beleza? Mas é o seguinte, quando tiver 4 resistências, vai ser uma resistência de 1000 watts, outra de 800 e 2 de 600 e um sensor de temperatura. Quando o coleiro tiver 3 resistências, vai ser uma de 1000 watts, uma de 800, uma de 600 e um sensor de temperatura que a gente chama ele de termopar. A sequência das resistências, ela segue gradualmente. A resistência de 1000 watts, ela vai na torre, tá? Que a gente chama essa parte do coleiro de torre. Então a resistência de 1000 watts, ela vai de baixo para cima, ela tem um parafuso de fixação aqui para travar, para que ela não desça, tá? Então a resistência ela vai entrar aqui, certo? 1000 watts, aqui a próxima é de 800 watts, 600 e 600, as duas de trás são de 600, beleza? O porquê isso? O rolo aplicador, ele está bem aqui na frente. Então aqui a cola precisa realmente estar na temperatura correta de aplicação. E por isso também que o sensor de temperatura, ele fica aqui, ó, do lado do rolo de aplicação, bem em cima da torre, para onde ele faz a medida mais precisa da cola, para mandar a informação correta para o painel da máquina e a máquina poder trabalhar na temperatura correta. Beleza? Uma dica importante: quando o coleiro de vocês percebem que está queimando muita cola aqui atrás, provavelmente essa resistência aqui, ela queimou, ela está com problema. O que está acontecendo? Aqui na parte de trás, a temperatura está subindo bem mais, para poder compensar essa resistência que está queimada. Afinal, o sensor de temperatura, ele está aqui na frente, certo? E a máquina só vai desarmar a temperatura quando chegar na temperatura que está marcada no painel, que geralmente é 180 graus. Para que aqui chegue 180 graus sem essa resistência,
significa que aqui vai estar mais de 200 graus. E aí na hora que chegar aqui 180, a máquina vai desarmar. Porém, aqui vai estar mais de 200 graus e por isso que sua cola vai estar queimando. Se você percebe que seu coleiro está demorando a esquentar e a cola está queimando aqui atrás, provavelmente essa resistência aqui da frente está com problema. Fechou? Uma ótima dica aí para vocês que vai ajudar bastante, aí no dia a dia. Voltando aqui para o coleiro, eu mencionei para vocês que a gente tem o parafuso que trava o coleiro através desse eixo e a gente tem esse eixo lateral que faz também o travamento do coleiro na base lateral da máquina, certo? Vocês estão vendo que esse eixo tem uma mola, essa mola é justamente para fazer um movimento. O coleiro, quando ele está trabalhando ali na máquina, a peça vem e ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. Ele tem que fazer um movimento na diagonal aqui traseira, porque a madeira vai empurrar ele um pouquinho para trás, fazendo esse movimento, e ele tem uma certa pressão nessa mola, porque caso a madeira tenha uma certa imperfeição, um efeito banana, o coleiro vai fazer esse movimento junto com a peça, para não faltar cola em nenhuma parte do acabamento da sua peça, entendeu? É óbvio que essa diferença não pode ser muito grande, não pode ser gritante, mas uma movimentação básica, o coleiro vai acompanhar a madeira para manter a aplicação de cola em todo o contexto do topo da madeira. Fechou, rapaziada? Outra coisa importante, pessoal, que às vezes você pode perceber aí, por exemplo, se aparecer no painel da sua máquina temperatura 300 e alguma coisa, os números muito diferentes, fora do comum, bem provável que seja o termopar. Quando ele dá problema, esse aqui, ele que faz a leitura da temperatura da caixa de cola e manda a informação lá para a máquina. Quando ele dá problema, ele começa a apresentar uma temperatura diferente lá no painel. Ele vai mostrar 300 graus, 280 graus, tá? Então vocês já podem ter uma ideia que é o seu termopar que está dando problema. Uma dica que eu dou para vocês, quando você tem dois coleiros na sua máquina, se você está enfrentando algum problema que você acredita ser do coleiro, ou algum problema desses que eu mencionei aqui para você, o que você deve fazer? Tira um coleiro e coloca o outro e faça os testes, tá? Porque os coleiros, cada coleiro ele tem seu conjunto de resistência, ele tem os seus componentes, ele tem a sua própria regulagem. Então, se você acha que o problema está no coleiro, tira esse coleiro, coloca um outro e tira a prova, faz o teste e verifica se realmente o problema está no coleiro, tá? Isso já vai ajudar bastante também. Voltando aqui para a caixa de rolamento, os coleiros mais antigos, ele tem um pino de engraxar na parte de trás, tá? Você precisa de uma bomba e engraxar esse eixo aqui a cada 8 horas trabalhadas. As máquinas mais novas, elas já vêm com um conjunto de rolamento especiais para alta temperatura, que não tem necessidade de fazer esse engraxamento. Quando vocês encaminham o coleiro de vocês para a nossa reforma, todos os coleiros, independente se eles já vêm com rolamentos especiais ou não, eles já vão sair daqui pronto com rolamentos especiais de alta temperatura para evitar que você precise ficar engraxando isso no dia a dia. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas esquece e quando lembra, já passou muito tempo, ela já deveria ter engraxado umas 5, 10 vezes talvez, e com o tempo você vai travar esse eixo, o que pode estragar, danificar algumas coisas da sua máquina, inclusive que você vai ficar com a máquina parada, dependendo do que acontecer com o equipamento, beleza? Então mantenha sempre engraxado, caso o seu ainda precise de engraxamento, e caso você queira fazer uma reforma junto com a gente aqui, a gente faz todo esse processo, entrega para você já com rolamento especiais aqui, para que você não precise fazer esse retrabalho, tá? Falando um pouco aqui da nossa reforma, esse é um coleiro que foi reformado aqui pela nossa empresa, sai teflonado, uma teflonagem muito boa. Essa teflonagem é bacana para você ter facilidade na limpeza do coleiro. Você vai estar colocando a cola na caixa de cola. A teflonagem facilita muito quando você precisa fazer uma limpeza, você precisa fazer os cuidados de limpeza ali, porque não fica
tão grudento aqui a cola, né? Fica mais antiaderente. Fechou? A gente troca todas as peças pertinentes para que fique um coleiro praticamente novo, que você possa trabalhar aí com bastante recursos de regulagem, você manter ele com uma boa qualidade aí no dia a dia dos seus trabalhos, tá? A gente faz a reforma completa, com teflonagem, troca das peças, troca de resistência, alinhamento de eixo, recuperação dos furos que estão espanados, recuperação da alça, dos manípulos, engrenagem, tudo, tá bom? Sai daqui nesse formato aqui para vocês, super bacana, vale muito a pena, é bem interessante vocês manter o coleiro de vocês bem organizado, é uma das peças que mais trabalha dentro da sua coladeira, e se você não está com o seu coleiro legal, dificilmente você vai conseguir extrair um resultado legal também da sua coladeira. Então pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo, não quero ficar repetindo, mas a gente tem que pedir para vocês compartilhar, deixar o like, é muito importante para nós, não custa nada para você, coisa muito simples, é uma troca, estou aqui ajudando vocês com informações e eu peço que nos ajude também compartilhando esse vídeo, deixando um like, manda para o seu operador de máquina esse vídeo, manda para o seu colega que tem um equipamento SCM, T300, T400, que precisa saber dessas regulagens. A gente está te ajudando a você ficar mais independente, tratar a sua máquina com mais cuidado, ter mais experiência com a sua máquina, depender menos do técnico e ficar menos com a máquina parada, beleza? Vou deixar aqui nas descrições todas as nossas redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, aguardo você. Entre em contato com a gente, que vai ser um prazer te auxiliar, te ajudar com informações e também renovar os seus equipamentos aí. A gente tem uma estrutura bem legal aí, um trabalho muito bacana. Bora, contamos com você.